Existe um tipo específico de cansaço que não vem do corpo, mas da repetição. É aquele esgotamento silencioso de quem promete mudança à noite e acorda, quase sem perceber, vivendo exatamente como ontem. Não porque não queira diferente, mas porque algo interno assume o controle antes mesmo do primeiro pensamento consciente. Se você já sentiu essa frustração, saiba que ela não é fraqueza, ela é previsível e, acima de tudo, compreensível. Ao abrir os olhos pela manhã, o que desperta primeiro não é a sua intenção nem seus planos mais elevados. O que desperta primeiro é o seu condicionamento. Bruce Lipton explica que o subconsciente entra em ação nos primeiros minutos do dia, reativando emoções, tensões e estados que ficaram registrados no corpo ao longo de anos. É como se o corpo dissesse: vou continuar de onde paramos. E sem perceber, você começa o dia dentro do mesmo roteiro emocional que gerou os mesmos erros. Talvez por isso a sensação de déjà vu seja tão comum. As mesmas reações, as mesmas decisões apressadas, os mesmos arrependimentos sutis. Não porque você escolha, mas porque o estado interno que governa suas escolhas nunca foi reajustado. Joe Dispenza chama a atenção para esse ponto ao mostrar que as primeiras horas da manhã moldam o campo eletromagnético que organiza todo o resto do dia. Antes das palavras, antes das ações, antes das decisões, vem o estado. E então surge uma pergunta desconfortável, porém libertadora. E se os erros que você repete não forem falhas morais, nem falta de disciplina, mas apenas resultados previsíveis de uma vibração que começa o dia sempre igual? E se a raiz do problema não estiver no que você faz, mas em como você desperta para o mundo? Este vídeo nasce desse ponto. Não para cobrar mudança, nem para exigir força, mas para trazer consciência. Porque quando você entende que amanhã não é continuação do ontem, mas uma bifurcação silenciosa, algo se abre. A possibilidade de interromper o ciclo antes que ele se instale. A possibilidade de começar diferente, não por esforço, mas por orientação interna. A partir daqui, o foco deixa de ser como evitar erros e passa a ser algo muito mais profundo, como ajustar o estado que dá origem a eles. Para muitas pessoas, o dia começa antes mesmo de começar. O corpo desperta já acelerado, a mente já projetada em preocupações e uma sensação de urgência surge sem aviso. Não houve um acontecimento real ainda, mas algo interno já está em movimento. Bruce Lipton explica que esse movimento não é aleatório. É a continuação de um programa emocional que ficou ativo no dia anterior e que é religado automaticamente ao acordar. Nesse estado, o subconsciente assume o comando. Emoções não resolvidas, tensões acumuladas e memórias antigas retornam como se fossem atuais. O corpo reage como se estivesse diante das mesmas situações de sempre, mesmo quando o cenário externo ainda está em silêncio. Essa ativação precoce cria uma inércia vibracional poderosa. O dia passa a se organizar em torno daquilo que já foi sentido, não daquilo que poderia ser escolhido. O mais delicado é que esse processo acontece sem barulho. Não há um pensamento claro dizendo, vou repetir os mesmos erros. O que existe é uma base emocional já definida, e a partir dela, as decisões parecem naturais. Respostas impulsivas surgem, irritações ganham força desproporcional. Escolhas conhecidas, que já se provaram ineficazes, reaparecem com a sensação enganosa de familiaridade. Não porque são boas, mas porque são conhecidas pelo corpo. Joe Dispenza observa que o cérebro tende a repetir o que é familiar, mesmo quando isso gera sofrimento. Familiaridade para o sistema nervoso é sinônimo de segurança. Por isso, quando a manhã começa no mesmo estado emocional de sempre, o restante do dia se torna uma confirmação automática desse estado. O erro não nasce no meio do dia, ele nasce no ponto de partida. Existe uma quebra silenciosa nesse entendimento.
Você não repete padrões porque atrai errado ou porque falha em manter foco. Você repete porque começa o dia vibrando do mesmo lugar. Tentar mudar o rumo mais tarde é como empurrar a água de um rio já em movimento. Enquanto a nascente não é ajustada, o fluxo segue o mesmo curso. Essa percepção não gera culpa, gera clareza. Porque quando fica evidente que o problema não está na sua intenção, mas no estado a partir do qual você inicia o dia, algo se suaviza. A luta diminui, a cobrança perde força. E surge espaço para compreender que a mudança real não começa na correção do erro, mas na interrupção silenciosa do estado que o produz. Em algum momento, muitas pessoas passam a acreditar que o problema está apenas nas atitudes, que se pensarem melhor, agirem com mais disciplina ou se cobrarem um pouco mais, finalmente conseguirão mudar. Essa ideia parece lógica, mas ela ignora um ponto essencial que Bruce Lipton deixa muito claro. Comportamento não é a origem do padrão, é o reflexo dele. O que se manifesta em ações já nasceu antes, em um estado emocional silencioso, que raramente é observado. Ao longo do dia, quando alguém tenta corrigir atitudes, o padrão já está instalado. A química emocional já foi acionada. O corpo já entrou em modo automático. Nesse estágio, a mente luta contra algo que já ganhou forma. Por isso, a sensação de esforço excessivo, de desgaste, de tentar remar contra a própria corrente interna. Não é falta de capacidade, é timing emocional equivocado. Joe Dispenza complementa esse entendimento ao mostrar que o cérebro não responde ao que é desejado, mas ao que é familiar. Se o estado interno da manhã é de tensão, cobrança ou urgência, o cérebro passa o dia inteiro tentando confirmar esse estado. Mesmo atitudes aparentemente positivas acabam sendo conduzidas pela mesma vibração de base. Muda-se a forma, mas não a raiz. Essa é uma das revelações mais libertadoras desse processo. Não é mais disciplina que está faltando, não é mais informação, não é mais força de vontade. O que falta é uma reorientação diária do estado interno antes que qualquer atitude surja. Enquanto isso não acontece, toda tentativa de mudança vira apenas um refinamento da repetição. O padrão continua, apenas com outra aparência. Existe um detalhe quase invisível, mas profundamente decisivo. Muitas pessoas usam a manhã para se expor imediatamente a estímulos que reforçam o mesmo campo vibracional de sempre. Notícias, mensagens, cobranças internas, expectativas externas. Sem perceber, confirmam logo cedo a identidade emocional antiga. A partir daí, o dia inteiro se organiza para manter essa coerência, mesmo que ela seja desconfortável. Nesse ponto, a compreensão se aprofunda. Sem mudar a vibração da manhã, você não muda o dia. Você apenas o administra, ajusta pequenos comportamentos, mas mantém o mesmo eixo interno. E enquanto o eixo não muda, os erros continuam surgindo, não por insistência do destino, mas por fidelidade ao estado que foi ativado logo ao despertar. Essa percepção não traz peso, ela traz direção. Porque quando fica claro que a mudança não começa no que você faz, mas no estado a partir do qual você age, a luta diminui. O esforço excessivo perde sentido. E começa a surgir espaço para algo mais sutil, mais eficaz e muito mais sustentável. Alterar o ponto de partida antes que o hábito desperte. Existe um ponto delicado, quase imperceptível, em que o dia ainda não tomou forma. Um intervalo curto entre o despertar do corpo e o despertar completo da identidade. Bruce Lipton descreve esse momento como um estado limiar, em que o subconsciente está mais receptivo e menos defensivo. Não é ainda o você de sempre em ação. É um campo aberto, vulnerável, maleável. E é exatamente aí que o ciclo pode ser interrompido. Nesse estágio inicial, o hábito ainda não assumiu o controle. A reação automática ainda não se consolidou. O erro
ainda não ganhou base. O que existe é apenas um estado emocional emergente, muitas vezes difuso, sem nome claro. Quando esse estado passa despercebido, ele rapidamente se transforma em comportamento. Mas quando é reconhecido, algo muda, não por esforço, mas por presença. O primeiro movimento é simples e silencioso. Perceber qual emoção está ali ao acordar. Não para analisá-la, nem para corrigi-la, nem para transformá-la em algo positivo. Apenas reconhecer. Ansiedade leve, peso no peito, pressa sem motivo, cansaço antecipado. Esse reconhecimento não reforça o padrão. Ele interrompe a automatização. O corpo começa a sentir que foi visto. A partir desse reconhecimento, a atenção se desloca do pensamento para o corpo. Bruce Lipton explica que é no corpo que o subconsciente se expressa. Levar a atenção ao centro do peito ou à respiração cria um sinal imediato de segurança para o sistema nervoso. Não é uma técnica elaborada. É um gesto interno de presença que diz, sem palavras, que não há perigo imediato. Esse sinal reduz a urgência química antes que ela se espalhe. Quando essa atenção é sustentada por alguns instantes, algo se estabiliza. Não surge euforia, não surge motivação exagerada, surge neutralidade. E essa neutralidade é poderosa. Ela retira o combustível do hábito antigo. O corpo sai do modo de repetição e entra em modo de escolha. Não porque decidiu mudar, mas porque deixou de ser empurrado pelo impulso inicial. Lipton ressalta que a repetição desse pequeno ajuste cria novos circuitos subconscientes. Não em um dia, mas ao longo do tempo. Cada manhã em que o estado é reorientado antes da ação, enfraquece a base emocional dos erros antigos. As decisões passam a nascer de um lugar mais calmo. As reações perdem intensidade. O conhecido deixa de parecer tão necessário. A metáfora é clara e precisa. Ajustar o leme antes de sair do porto exige pouco esforço e muda todo o trajeto. Tentar corrigir o rumo no meio da tempestade consome energia e raramente funciona. Quando a vibração é reorientada cedo, o dia inteiro se organiza de outra forma. Não por controle, mas por coerência. E, pouco a pouco, os erros deixam de se repetir, não porque foram combatidos, mas porque perderam o terreno onde costumavam nascer. Ao final dessa compreensão, algo essencial se reorganiza internamente. Bruce Lipton sintetiza de forma clara. Repetir erros não é um defeito pessoal, mas um efeito previsível de programas subconscientes que nunca são interrompidos no momento certo. Quando o estado interno começa o dia no mesmo ponto, o resultado tende a ser o mesmo, independentemente das boas intenções. Joe Dispenza amplia essa visão ao mostrar que, quando o estado emocional é ajustado cedo, as probabilidades que o dia oferece também mudam. Não porque o mundo externo se transforma magicamente, mas porque a percepção se altera. E quando a percepção muda, as escolhas mudam junto. O campo interno deixa de pedir confirmação do passado e passa a permitir novas respostas. Há um insight silencioso que permanece depois desse entendimento. Você não precisa se tornar outra pessoa. Não precisa criar uma nova personalidade, nem lutar contra quem você foi. O que realmente muda tudo é parar de começar o dia como a versão antiga de si mesmo. Esse pequeno deslocamento inicial redefine todo o fluxo. Amanhã deixa de ser continuação do ontem e passa a ser uma bifurcação quase invisível. Um ponto em que dois caminhos estão disponíveis, mesmo que pareçam iguais à primeira vista. Um deles repete, o outro abre espaço. A diferença entre eles não está no esforço, mas no estado a partir do qual o dia é vivido. Quando a vibração é reorientada cedo, mesmo sem motivação, mesmo sem grandes expectativas, algo profundo acontece. O erro perde sustentação. Não encontra mais o mesmo terreno emocional para se instalar.
E sem base, ele simplesmente deixa de se repetir. Esse é o fechamento natural desse processo. Não uma promessa grandiosa, mas uma verdade simples e consistente. Quando o dia começa diferente por dentro, o resto apenas acompanha. Não por força, mas por coerência.